A paz do Senhor a todos, irmãos. Aqui é a missionária Daiane. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre a diferença de ter a unção de Deus e liberar a unção de Deus sobre a vida das pessoas. E a diferença também de dons espirituais e unção. E também darei 4 dicas importantes para quem quer conhecer o Espírito Santo e ter um relacionamento com Ele mais profundo e muito mais. Então, se você quer crescer espiritualmente, ouça até o final. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo e nós precisamos ter um relacionamento real e verdadeiro com o Espírito Santo. E todas as pessoas que já receberam batismo com o Espírito Santo, elas podem crescer mais rápido espiritualmente. Então, o meu conselho é que todos busquem por este batismo com o Espírito Santo e com esse revestimento de poder. Mas vamos falar sobre a unção. Uma coisa é ter a unção, outra coisa é saber liberar a unção de Deus. Uma coisa é você receber a unção de Deus, outra coisa é você estar autorizado para liberar a unção e se mover debaixo da unção. Lembre-se de uma coisa, quando a unção está sobre você, ela ativa todos os seus dons espirituais. E lembre-se também que a unção é uma coisa, dons espirituais é outra. Mas, porém, tanto a unção como os dons espirituais, eles vêm do Espírito Santo. Normalmente é assim. Primeiro você recebe os dons, logo em seguida vem a unção, porque a unção te capacitará a usar os dons espirituais. E lembre-se, você só terá porção da unção de Deus de acordo com a sua maturidade espiritual. Como eu sempre digo, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. E quanto mais Deus confiar em você, mais a unção será liberada sobre você. E como eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre a unção de Deus, que existem vários níveis da unção de Deus, e cada vez que você entra num novo nível de unção, você será aprovado nas 3 áreas, financeiramente, espiritualmente e emocionalmente. E uma coisa que você precisa entender, que é muito importante, que existe uma diferença entre dons e unção. Os dons são irrevogáveis. Uma vez que você tem um dom, ele é seu, Deus não toma, diferente da unção. Se você fizer algo que não agrada a Deus, a unção vai embora. E muitos podem até perder a unção. Por quê? Porque não cuidou dela, não zelou da unção. A unção vai embora. Dons não, dons fica. A unção vai embora. Então, cuide, zele da unção de Deus. Mas, falando sobre a unção, vamos dizer que você já está num nível elevado da unção. Então, quando você está nesse nível elevado da unção, além da unção estar sobre você, você consegue liberar essa unção de Deus sobre as pessoas. Ou seja, a unção de Deus passa sobre você e toca as pessoas. Por exemplo, às vezes vem a unção da cura. A unção da cura passa sobre você e toca a pessoa. E algumas das vezes a pessoa cai sobre o poder de Deus. Quando ela recebe aquele toque da unção, ela cai. Por quê? Porque ela recebe uma descarga do poder de Deus. E ela cai. E quando ela levanta, ela se levanta curada. E quando a unção vem muito forte, normalmente esse corpo de carne não aguenta. E quando a unção de Deus toca a pessoa muitas vezes não aguenta e ela cai. Às vezes é a unção da cura, é a unção de ativação dos dons espirituais, é a unção de libertação de alguma área que a pessoa precisa ser liberta, de algum cativeiro espiritual que aprisiona alguma área da sua alma. E então essa unção vem e toca a pessoa. Mas quem decide qual é a unção que vai tocar a pessoa não é quem está ministrando. É o próprio Espírito Santo que decide qual é a unção que a pessoa precisa receber naquele momento. A gente é apenas um canal que transmite a unção de Deus. Mas quem decide o que a pessoa vai receber, se é uma nova unção, se é uma ativação de dom, se é uma cura, se é uma libertação, é o Espírito Santo. E muitas das vezes, muitas pessoas estão aprisionadas espiritualmente. E quando essa unção toca essa pessoa cai sob o poder de Deus. E aquele jugo que estava aprisionando ela é quebrado. E às vezes a pessoa também que está com algum jugo de enfermidade. E quando a unção toca ela, aquele jugo é quebrado, como a Bíblia diz lá em Isaías 10:27, que o jugo será despedaçado por causa da unção. Então a unção vem para libertar essas pessoas, para tocar, para renovar, para ativar dons. É a unção de Deus que toca as pessoas. E a unção vem para fazer tudo isso. Mas muitas pessoas não entendem isso. Acham que só porque expulsam demônios já está num alto nível de unção. Não, irmãos. Isso é o início do princípio de tudo.
Uma coisa é expulsar demônios. Por quê? Porque isso é um sinal. O sinal seguirá aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Isso é apenas um sinal. Aqui nós estamos falando de se mover debaixo da unção de Deus. A unção está mais alto, mais elevado do que expulsar demônios. Expulsar demônios é o princípio de tudo. Andar na unção, manifestar a unção, liberar a unção, isso já é outra coisa, é níveis mais elevados. Amém? Aí você diz, mas missionária, como eu faço para aumentar a unção de Deus na minha vida? Tem várias coisas que você pode fazer para aumentar a unção de Deus na sua vida. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, assista depois na playlist Ensinos Espirituais, para que você entenda mais. Mas o principal que você precisa entender para aumentar a unção de Deus na sua vida é manter uma comunhão diária com o Espírito Santo, um relacionamento diário e constante com Ele. Isso aumentará a unção de Deus sobre você, a unção do Espírito Santo. Aí você pode até dizer, mas missionária Daiane, eu ouço a voz do Espírito Santo. Irmãos, entenda uma coisa. Uma coisa é ouvir a voz. Outra coisa é ter um relacionamento com Ele. Ouvir a voz dele também é o início do princípio de tudo. Você está ouvindo a voz dele. Isso não significa que você já tenha um relacionamento com ele. Por exemplo, você pode ouvir a voz dele quando ele diz para você sim ou não, ou quando ele pede para você fazer uma coisa ou não, ou quando ele fala para você, olha, faça tal coisa e você faz. Ou seja, você está ouvindo a voz dele, mas isso não significa que você já tem uma comunhão, um relacionamento profundo com ele. Por exemplo, vou dar um exemplo para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Você agora você está me ouvindo. Você está ouvindo a minha voz. E se você acompanha o canal, acompanha e assiste os vídeos aqui do canal, você já aprendeu muitas coisas através de mim, através dos ensinos espirituais. Muitas pessoas também já foram curadas, libertas, renovadas. Ou seja, você está ouvindo a minha voz e sendo ministrado por mim. Mas, porém, você não tem um relacionamento pessoal comigo. Você não tem um relacionamento mais profundo comigo para saber se eu prefiro tomar chá ou café, o que eu gosto de fazer no meu dia a dia, qual o número de sapato que eu uso. Você precisa ter um relacionamento mais profundo comigo para saber que eu gosto muito de macarrão. Por quê? Porque isso é para quem tem um relacionamento mais profundo. Isso é só um exemplo, para que você possa entender a diferença de ouvir a voz e de ter um relacionamento, de conhecer a pessoa profundamente. Mas tem pessoas que dizem assim, não, mas eu conheço o Espírito Santo. Na realidade, muitos ouvem a voz do Espírito Santo, mas não têm um relacionamento profundo com ele. Para quem quer conhecer o Espírito Santo, eu vou compartilhar 4 dicas importantes. 4 dicas importantes para quem quer conhecer o Espírito Santo mais profundamente. Primeiro, querer e buscar ouvi-lo de verdade. E ser interessado pelo Espírito Santo, ler passagens da Bíblia que falem sobre o Espírito Santo, ter interesse pelo Espírito Santo. E conhecê-lo através da Bíblia, das Escrituras. Segundo, passar tempo em oração falando com ele, isso é muito importante. Passe bastante tempo em oração falando com o Espírito Santo. Terceiro, sempre obedecer à voz dele. Tudo que ele pedir para você fazer, faça e faça rápido. Sempre obedeça à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. E quarto ponto, o mais importante, deixar ele guiar e conduzir a sua vida em todos os momentos, em todas as decisões que você for tomar. Peça a opinião do Espírito Santo e deixa ele guiar você para o caminho que ele quer te conduzir. Por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa ele conduzir a sua vida. Deixa ele te levar para o centro da vontade de Deus. E tem outras coisas, mas com o tempo, o Espírito Santo ele vai te revelando, vai te mostrando o que você precisa fazer. Mas já esses 4 pontos iniciais já te ajudarão a você aumentar e ter um relacionamento mais profundo com ele. Uma frase, irmãos, que eu vi, que é muito verdadeira, que diz assim, que a unção que você respeita é a unção que você atrai. Escute isso. Se você conhece um homem ou uma mulher de Deus que se move debaixo da unção de Deus, e se você respeita a unção que está sobre essa pessoa, sobre a vida dessa pessoa, você pode receber também dessa unção. Por quê? Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. E a igreja, nessa última hora, precisa entender uma coisa, que nós precisamos da unção de Deus para tudo. Precisamos da unção de Deus para pregar,
para cantar, para usar os dons espirituais, para manifestar o poder de Deus e trazer o reino de Deus para a terra. Nós precisamos da unção de Deus para tudo, porque a unção de Deus faz a diferença na vida dos filhos de Deus. Então busque pela unção de Deus através de um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus nos deu o exemplo. Jesus, ele tinha uma vida de poder, de comunhão com Deus, e os apóstolos também tiveram uma vida de poder, tanto que a Bíblia diz assim, que Deus confirmava as suas palavras através dos sinais que os acompanhava. E como mesmo o apóstolo Paulo disse assim, e as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, tenha isso em mente e busque pela unção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, tendo um relacionamento com Ele. Como Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, nessa última hora, vamos nos revestir deste poder para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus estejam sobre o seu lar. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 larará. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar e cantar. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 larará. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar e cantar. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, junto
de anjos, cantaremos para o Rei, que tu és santo, santo, 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 oh Deus, tu és santo. Que era um cisto grande, começou a diminuir. E ela diz assim, e eu fui curada completamente. E ela diz assim, irmã, eu comecei a chorar muito, dando glória a Deus. E muitas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, e eu quero ler alguns testemunhos. A irmã Rosiane diz assim, a paz do Senhor, missionária Daiane, é com grande gratidão a Deus que eu venho contar que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fiquei tão feliz e chorei muito. A Helena também testemunhou dizendo, assistindo a live gravada, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, Deus seja louvado. Kaline também testemunhou, a paz do Senhor, igreja, venho testemunhar que fui batizado com o Espírito Santo no dia que a live foi feita ao vivo.